baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38, embora façamos outras leituras ainda no Evangelho segundo Lucas. E à luz dessa passagem eu quero pensar sobre Maria, mãe de Jesus, a verdadeira face de Maria segundo as Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que Deus nos abençoe. Ave Maria, gratia plena. Quando você ouve isso, o que é que lhe vem à mente? Ave Maria, gratia plena. Nós evangélicos criamos uma blindagem em torno da pessoa de Maria que nos empobreceu muito. Essa expressão, por exemplo, Ave Maria, gratia plena, é o versículo 28 que eu acabei de ler. Só que no latim. Maria, cheia de graça, ou salve Maria, agraciada, alegra-te, muito favorecida. Mas por que nós criamos essa blindagem? Porque desde o V século, em particular a partir do concílio de Éfeso, no ano 431, a Igreja Católica Apostólica Romana foi construindo dogmas em torno da pessoa de Maria, dogmas, boa parte desses dogmas, sem nenhuma fundamentação bíblica, e foi um processo longo, tanto é que a última grande doutrina sobre Maria foi de 1950, a doutrina de que Maria foi assunta aos céus, a assunção de Maria. E os evangélicos criaram uma resistência e, em certo sentido, até mesmo um desprezo pela figura de Maria, com a preocupação, legítima preocupação, de não se envolver numa mariolatria, num culto, numa honra indevida à pessoa de Maria, nós perdemos de vista o fato de que Maria, segundo as Escrituras, nas palavras do próprio anjo Gabriel, entre as mulheres foi a mais bem-aventurada. Ela, de fato, é uma santa mulher de Deus, uma pessoa a quem nós devemos olhar, para quem nós devemos olhar, admirar e seguir os bons exemplos. De fato, ela teve suas dificuldades, teve suas limitações, algumas delas estão expostas nas narrativas, sinais de fraqueza em Maria, mas, certamente, foi uma mulher notável. E nós perdemos muito à medida que negligenciamos o bom testemunho de Maria. Quem é esta mulher? Quem é Maria, a mãe de Jesus, segundo as Escrituras? Vejam o que Lucas diz no verso 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. Observe que não diz bendita és tu sobre as mulheres. Ela não está acima das mulheres. Ela não está acima
dos homens e mulheres. Ela não é uma semidivindade, um quase demiurgo. Ela é uma pessoa de carne e osso. Ela também é filha de Adão. Mas, soberanamente, Deus a escolheu para ser, como disse um poeta antigo, o vaso por meio do qual Deus trouxe a água da vida. E nós precisamos recuperar a boa teologia em torno dessa mulher notável. Eu nasci e cresci no Nordeste, onde há uma animosidade intensa entre católicos e evangélicos. E por muitos anos, eu fui batizado aos 13, mas frequentei a igreja desde o ventre da minha mãe. Nunca ouvi um sermão sobre Maria no contexto das igrejas evangélicas. Muito vagamente se cita o nome de Maria por ocasião do Natal, quando se lê alguns textos alusivos ao nascimento de Jesus, mas, repito, Maria tem sido negligenciada. E nós precisamos dar a devida honra a essa mulher, a quem Deus, repito, soberanamente elegeu para ser a mãe do nosso Salvador. Eu queria, ainda que de modo breve, sucinto, apontar aqui algumas virtudes, alguns atributos dessa mulher que são para nós inspiração. Primeiro deles, Maria é uma mulher de fé, no sentido mais pleno, nobre dessa expressão fé. Observe o verso 38 que nós já lemos. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você lê um verso como esse, se fizer uma leitura superficial, você perde de vista o que está implicado nessa declaração. Esta palavra é o fechamento a partir de um diálogo com o anjo Gabriel. E se nós fizermos uma leitura cuidadosa dessa conversa, nós vamos ver que, para fazer uma afirmação dessa, Maria era de fato uma mulher de grande fé. Fé no sentido de confiança. Ela conhecia a Deus. Observe a conversa com o anjo. Se você deixar sua Bíblia aberta, você vai observar algumas coisas. Primeiro, ela é informada, o anjo faz a anunciação, ela é informada que vai ser mãe de um menino chamado Jesus. E ela fica perplexa. Primeiro porque não é todo dia que você conversa com um anjo. Se bem que tem muita gente que bate papo com um anjo todo dia. Mas nas Escrituras isso era muito raro. Só em eventos muito especiais. Está lá o anjo Gabriel, que na narrativa da Escritura do Antigo e Novo Testamento é um anjo, digamos assim, com uma posição hierárquica na estrutura angelical, que está a serviço do Deus Altíssimo, que vai anunciar o nascimento de Jesus Cristo. E ela fica então perplexa com a notícia. Olha, você vai ser mãe e o nome do menino é Jesus. E faz algumas afirmações sobre a pessoa de Jesus, sobre o que ele vai representar para a humanidade. E ela então fica perplexa e diz, mas como pode ser isso? Se eu nunca tive relacionamento com homem algum. Ela é uma virgem de Nazaré. Estudos indicam que Maria tinha entre 13 e 16 anos. Não mais do que isso, entre 13 e 16 anos. Era da linhagem de Davi. Por variadas circunstâncias, a família foi muito empobrecida e eles vivem na Galileia, que era uma região desprezada pelos judeus por conta da miscigenação e do sincretismo, a relação com povos pagãos que ficavam no norte de Israel. E ela vive nessa aldeia inexpressiva, uma aldeiazinha pequena. E Deus soberanamente vai a esse vilarejo chamado Nazaré, se dirige a esta jovem com o nome Maria e diz que ela seria a mãe do Salvador. E ela fica perplexa, repito, porque era virgem, não tinha ainda relacionamento sexual com homem algum. Ela já estava comprometida com José. Comprometida porque, na antiguidade, em particular na cultura judaica, o noivado era tão sério, tão importante quanto o casamento. Eles estavam aguardando ainda a celebração, as festividades, mas já estavam comprometidos. E agora, como é que a família receberia essa notícia? Como é possível ela estar grávida se ainda não teve contato nenhum com homem algum? E aí o anjo disse que seria um milagre, uma obra do Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo desceria sobre ela, e o que nasceria dela, ele explica como sendo um ente santo, sem nenhuma corrupção da natureza humana. E aqui eu quero fazer um recorte, só para que você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Ouça muito atenciosamente o que eu vou lhe dizer. Se você
invoca o nome do Senhor, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você reconhece a Escritura como palavra de Deus, nunca jamais se associe com ninguém que fala do nascimento virginal com piadas, gracejos e blasfêmia. O nosso Salvador nasceu de uma virgem. Ele é fruto de uma obra irrepetível e singular, misteriosa, mas verdadeira. O que há de nascer em ti é ente santo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Há muitas piadas, há muitos gracejos. Não é porque a nossa mente finita e limitada não compreende o mistério de Deus, que o que o anjo disse não é verdade. Se você não crê no nascimento virginal de Cristo, você não é cristão. Porque todo o alicerce da nossa fé desmorona. Razão pela qual, quando houve um embate no século XIX, início do século XX, entre os liberais e os conservadores, um pilar do cristianismo ortodoxo histórico é esse: nós cremos no nascimento virginal de Cristo. Maria era uma jovem judia, entre 13 e 16 anos, comprometida com um homem chamado José. Não estavam ainda casados, mas comprometidos, como noivos. E o Senhor soberanamente escolhe essa mulher para ser a mãe do Salvador. E quando o anjo dá a informação, ela fica perplexa, por motivos óbvios, mas o anjo diz: não temas, porque o que há de nascer de ti é um ente santo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Agora, essa afirmação dela, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra conforme a sua palavra, é interessante porque, considerando esse contexto, tente imaginar os riscos que esta mulher está correndo. Vejamos algumas observações. Primeiro, o anjo falou só com ela e não com outras pessoas. Então ela voltaria para casa, para os pais, para o noivo, para a comunidade. Nazaré era um vilarejo que tinha 2.000 pessoas no máximo. Hoje já é uma cidade maior. Mas à época era um vilarejo com 2.000 pessoas. E agora aparece a noiva grávida. Mas o anjo falou comigo, mas não falou com ninguém, só falou com você. Mas ela diz: aqui está a tua serva, cumpra-se conforme a tua palavra. Segundo, Maria não tinha nenhuma garantia de que o seu noivo entenderia ou acreditaria em sua concepção miraculosa. Mas ela diz: eis aqui a tua serva, faça-se conforme a tua vontade. Vocês conseguem identificar a robustez da fé dessa jovem judia? Segundo, terceiro, Maria correu o risco não só de ser abandonada pelo noivo, mas até de ser apedrejada em público. Há várias passagens na Escritura do Antigo Testamento que prevê de modo muito claro punições duríssimas, até com pena de morte. Porque mesmo ainda sendo noiva, à luz da comunidade cristã, da comunidade judaica, da cultura, ela já estava comprometida. E se ela aparece grávida e o pai da criança não é o noivo, ela então seria implicada no crime, até então considerado crime de adultério. E essa mulher agora, a despeito de todo esse cenário, e as implicações, a reputação, a honra, a vergonha, e até o risco de morte, o que é que ela diz? Olha o verso mais uma vez. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Esse versículo resume, repito, a robustez da fé dela, a filosofia de vida de Maria, uma mulher que se coloca nas mãos do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Ela está pronta a obedecer, a oferecer a vida, seu ventre, sua alma, seus sonhos. Ela é de Deus e está disponível a Deus. Pergunto a vocês: essa mulher não é digna de ser imitada por nós cristãos? Ela não é digna de ser reconhecida como uma autêntica serva do Deus Altíssimo? Tente imaginar esse cenário e todas as implicações que essa mulher estava então agora submetida, mas ela resolve, delibera servir ao Senhor. Qual é a aplicação prática aqui? Tal como Maria, devemos confiar no Senhor, colocando a nossa vida ao seu dispor. É um princípio bíblico de que a nossa vida não pertence a nós mesmos. O homem orgulhoso é que vive como se fosse dono dela. Mas se você entende um pouquinho da Escritura, você vai reconhecer que a sua vida pertence ao Senhor. E a coisa mais sensata é postar-se diante da palavra de Deus e buscar identificar a vontade de Deus para a nossa vida, sem reservas.
e poder dizer como Maria, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, que se cumpra a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus está agindo no mundo, irmãos. A questão é se nós estamos sendo úteis como vasos em suas mãos, fazendo cumprir os seus propósitos. 2 Crônicas 29:11 diz assim, eu queria que você lesse comigo. Vamos juntos? Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros. 2 Crônicas 29:11. Vamos ler juntos? Nós fomos escolhidos para servir ao Senhor, para estar disponível ao Senhor, para fazer a vontade dEle. E nesse particular, isso é o resultado de fé, de confiança. E Maria nos ensina essa grande lição. Uma segunda grande verdade, um atributo, um predicado, uma inspiração a partir de Maria é a seguinte: Maria é uma mulher de sofrimento. Há um verso aí, o verso 35 do capítulo subsequente, do capítulo 2, que diz assim: uma espada transpassará a tua própria alma, ou atravessará a tua alma. Em que contexto essa palavra é dita? Muito curiosamente isso. Nós temos na narrativa do capítulo 2, 3 cerimônias acontecendo simultaneamente na vida de Maria e de Jesus. A criança nasce, tal como foi predito pelo anjo Gabriel, nasce em Belém, conforme as profecias antigas, e depois de 8 dias, exatamente 8 dias, conforme prevê a lei, Jesus é levado ao templo para passar pelo processo de circuncisão. Aos 8 dias, a criança, o menino, passava por esse processo da circuncisão. E nesse momento é que ele recebe oficialmente o nome. Na tradição judaica, a criança recebe o nome no dia da circuncisão, o menino. 40 dias depois, a mãe e o garoto vão ao templo. A mãe, depois do processo que eles chamam de purificação, exatamente 33 dias depois. Então vai Maria ao templo, com Jesus, que é o primogênito, porque a lei prevê também isso, que a mãe ofereça um sacrifício pela sua purificação e ofereça um sacrifício pela consagração do primogênito. Então vai Maria, José e Jesus ao templo. Eles eram tão pobres que não ofereceram um cordeiro, mas um par de rolinhas, porque a lei também previa isso. Se a família fosse pobre, não tivesse condições de oferecer um cordeiro, que oferecesse então um par de rolinhas. E o texto está lá escrito em Lucas 2, 21 a 24, que eles fazem exatamente isso. Eles vão ao templo e oferecem esse sacrifício pela purificação de Maria e pela consagração de Jesus, a circuncisão, a purificação e a consagração. Mas quando eles chegam ao templo de Jerusalém, o imponente templo de Jerusalém, um ancião, segundo a tradição tinha 113 anos, Simeão, quando olha a criança nos braços de sua mãe, ele é imediatamente tomado por uma grande alegria e diz: olha, agora posso morrer. Agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Lucas começa a narrar e apresentar alguns personagens do Antigo Pacto que eram fiéis à lei e que estavam esperando com muita paciência e esperança o nascimento do Messias. E agora Simeão vê a pessoa do menino de Jesus e reconhece ser ele o Salvador. Só que nesse cântico de Simeão, que também está lá no Evangelho segundo Lucas, ele vai dizer alguma coisa que tem relação direta com o que Maria iria passar. Observe os versos 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Aí vem a palavra. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Que espada é essa que atravessaria a alma de Maria? Essa é uma metáfora para o sofrimento. Maria é uma mulher que experimentou muitos sofrimentos. Os sofrimentos dela não são vicários. Maria não é corredentora, nós não somos salvos pelo sofrimento de Maria. Maria, tal como eu e você, é dependente de Jesus como Salvador. Tanto é que ela diz
que aquele menino é o seu Salvador. Ela é mãe do seu próprio Salvador. O que ela está dizendo aqui, ou melhor, o que Simeão está dizendo, é que ela passaria por muitas aflições. Tente imaginar você criar, conviver, até o momento em que Jesus começa o seu ministério público. As tensões. Maria tinha muitas dúvidas, muitas crises. E a partir do momento que Jesus começa a desenvolver o seu ministério, ela acompanha as perseguições, as blasfêmias, os insultos. Os próprios meio-irmãos de Jesus, nenhum deles criam em Jesus como Messias. Maria então vai passando por algumas dificuldades. O Warren Wiersbe chega a dizer o seguinte: ao longo da vida e do ministério de Cristo, Maria experimentou cada vez mais aflições, até o dia em que se encontrou junto à cruz e o viu morrer. Isso é interessante ou não é? Essa mulher que recebe a alegria, a boa nova de ser mãe do Salvador, ela já é imediatamente informada que o menino que se tornaria rei, que o menino filho de Davi, também seria objeto de contradição. Simeão está apontando para a obra de Cristo na cruz do Calvário. João 19, 25 diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus. E ele vai citar mais 3 outras mulheres que lá estavam naquele momento singular da história, quando Jesus dá a sua vida em resgate de nós todos. Maria é informada de que a vida dela seria também uma vida de muito sofrimento, aflições e angústias. Tente imaginar você tendo seu filho e agora está diante dele na cruz do Calvário, morto, crucificado. Maria teve ou passou por essas experiências. Quais são as aplicações aqui? Para fazer um apenas. Tal como Maria, decida obedecer a Deus. A obediência custa um preço, mas obedecer é sempre a melhor escolha. Ela não retrocedeu quando foi informada: olha, uma espada transpassará a tua alma. Ela não tinha todo o cenário, ela não tinha visão do todo, mas certamente, à medida que os fatos foram se desenrolando, à medida que a criança foi crescendo, e naquele episódio no templo, quando ela perde o menino, no caminho de volta para Galileia, e ela volta para buscar Jesus, procurar por Jesus, depois de 4 dias, o encontra no templo, dialogando com os doutores da lei, e ela diz: olha, onde você estava? Eu e o seu pai estavam à sua procura. E ele então diz que não convinha que ele estivesse na casa do seu pai. E ela diz o texto que ela ficou meditando aquilo no coração. Ela não tinha uma visão do todo ainda, sobre as implicações do ministério, da pessoa de Jesus, mas à medida que a história foi desenrolando, à medida que o menino foi crescendo, ela foi percebendo que Jesus era de fato especial, e que por ser mãe de Jesus, ela também estaria implicada em alguns sofrimentos, como de fato esteve. A aplicação aqui, irmãos, é essa: nós precisamos decidir obedecer a Deus, mesmo que se implique em aflições, angústias e problemas. A vida cristã não é um mar de rosas, a vida cristã envolve a adversidade. As mães que aqui estão passam por essa dupla emoção: a alegria de ser mãe e as aflições de ser mãe. Até um ditado que diz: filho criado, trabalho dobrado. Não é só alegria, há aflições também. Não obstante o fato de que as alegrias, via de regra, são maiores do que as aflições. Olha o que Paulo disse, e eu oro para que essa seja a sua decisão, a sua mentalidade, o seu desejo. Estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Tal como Maria, a vida cristã não é isenta de aflições. Uma espada transpassará a tua alma. Mas aquela mulher decidiu: eis aqui a tua serva, faça conforme a tua vontade. Aqui está o apóstolo Paulo, ministro do Evangelho, plantador de igrejas, teólogo, escritor, homem de Deus. Eu estou pronto, não apenas a ser preso, mas para morrer em Jerusalém e dar a vida pelo nome do Senhor. Essa deve ser a mentalidade do discípulo. Maria é um exemplo de mulher que passou por sofrimentos, mas até o fim serviu ao Senhor. Uma terceira verdade sobre Maria: Maria é uma mulher de virtude, algumas virtudes. Maria, não temas, disse o anjo Gabriel,
porque achaste graça diante de Deus. Maria, repito, era uma jovem judia, piedosa e temente a Deus. E o seu famoso cântico, o Cântico de Maria, também registrado por Lucas, apontam várias virtudes, vários predicados dessa mulher, que a igreja evangélica desprezou, que muitas vezes a igreja evangélica renegou a um segundo plano, e que de fato é um grande exemplo para toda a piedade cristã, de espiritualidade cristã, de serviço cristão, uma mulher notável. Deixa eu destacar duas grandes virtudes dela aqui no Cântico de Maria. Primeiro, ela é uma mulher de coração cheio de gratidão. O Cântico de Maria está repleto de palavras de gratidão. Para citar duas delas, no verso 46 e 47, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Está aqui uma mulher falando de gratidão, falando de alegria. E repito, criada em Nazaré, em circunstâncias tão adversas, talvez recebendo a informação de que seria mãe do Salvador, filho de Davi, talvez a ideia da coroa estivesse em sua mente, mas o que Maria experimentou desde aquele momento foi muitas aflições. Mas logo no primeiro momento ela está dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por que razão ela demonstra essa gratidão a Deus? Maria não nutria uma falsa opinião sobre si mesma, ela sabia que, apesar das suas fraquezas, apesar das suas limitações, a despeito de tudo isso, Deus a favoreceu, é um favor, é um sinal de graça. Deus nunca elege alguém com base em seu mérito, em sua justiça, é o amor inexplicável, a graça soberana, e Deus escolheu Maria para ser a mãe do nosso Salvador. Nos versos 48 e 49 está escrito, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Por quê? Pois o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela é bem-aventurada, e todas as gerações haveriam de considerá-la bem-aventurada, porque Deus a abençoou, Deus a favoreceu, Deus fez grandes coisas. Portanto, ela nesse cântico engrandece o nome do Senhor, ela exalta o nome do Senhor, ela revela a gratidão que há em seu coração. Não é um bom exemplo para seguir? Gratidão é um tema que nunca deve ser esgotado em nossa vida. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra de encorajamento sobre gratidão, sobre alegria, nós devemos fazer um autoexame, porque boa parte da nossa alegria é roubada pela falta de gratidão. Se não há contentamento, não pode haver alegria. E a falta de contentamento, a falta de gratidão, muitas vezes um sinal de coração adoecido. Razão pela qual Paulo vê sempre o cristão como alguém que tem muitos motivos pelos quais se alegrar e louvar a Deus. Paulo aos Filipenses e Paulo aos Colossenses, os textos dizem assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos. E quem escreveu isso aqui estava preso em uma prisão romana, sentenciado, julgado. Ele diz, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Escrevendo aos Colossenses também, Paulo diz assim, sede, o que, gente? Agradecidos, sede agradecidos. Por trás de toda ingratidão, há ídolos que roubam a nossa paz e a nossa alegria. Portanto, devemos, tal como Maria, aprender a ser alegres e gratos no Senhor. E em todo esse cântico de Maria, o que a gente percebe também, além da gratidão, é essa profunda relação com a Escritura. Ela tinha profundo conhecimento bíblico. Isso me chama a atenção, pelo fato de que ela era mulher, e na cultura hebraica, as mulheres não aprendiam nas sinagogas, elas aprendiam em casa, recebiam instrução em casa, e pelo fato de que era muito jovem, entre 13 e 16 anos. E essa mulher faz esse cântico, compõe esse cântico, inspirado pelo Espírito Santo. E se você fizer uma leitura, o cântico é encharcado de textos do Antigo Testamento. Alguém vai fazer uma análise, acredita-se que ela faz um paralelo com o cântico de Ana. Ana, a estéril, que recebe o dom de ser mãe, e ao receber Samuel nos braços, ela louva ao Senhor e produz um cântico belíssimo, o cântico de Ana. Então, ela está usando uma linguagem bíblica porque ela conhecia a Bíblia. Está aqui um grande exemplo para nós. A mãe de Jesus conhecia a Bíblia. O Filipenses escreveu um livro
entre outros, entre tantos, a Bíblia que Jesus lia. Que Bíblia era essa que Jesus lia? A Torá, os 5 primeiros livros da lei. Jesus conhecia. Ele, como uma pessoa humana, plenamente humano como eu e você, ele cresceu, ele se desenvolveu. Ele aprendeu onde? Em casa, na sinagoga. E aqui ele tem uma mãe que conhece a Escritura. E desde a tenra infância, ele é criado nesse lar nutrido pela piedade. Maria é alguém que conhecia profundamente a Escritura. Não tinha conhecimento total, exaustivo, mas conhecia o suficiente para produzir um cântico teologicamente correto e sadio. Aplicação: tal como Maria, devemos cultivar um coração grato e uma mente cheia da palavra de Deus. Se não há gratidão, há sinal de decadência espiritual. Se não há uma mente cheia da palavra, inevitavelmente iremos incorrer em erros doutrinários ou morais. Precisamos entender o que Paulo escreveu aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos repetir? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Dois dos grandes batistas da história da nossa igreja, o John Bunyan, é comentado pelo Charles Spurgeon. O John Bunyan conhecia muito a Bíblia. E quem já leu o Peregrino, por exemplo, percebe que ele não fica citando, dando referências, mas toda a narrativa é como se paráfrases da Bíblia estivessem sendo construídas. É Bíblia do início ao fim. E aí o Spurgeon comentou que se cortassem o Bunyan, não sairia sangue, mas Bíblia. Estava encharcado de Bíblia. Era alguém que a palavra habitava nele ricamente. O que é que sai de nós? O que é que se exale de nós? O que é que nós produzimos? É fruto de uma mente encharcada pela palavra ou encharcada por outras coisas? Maria tinha a mente encharcada pela palavra de Deus. E a última referência a ela, na Escritura, está em Atos. E olha como ela aparece. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres. E quem eram as mulheres? Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Toda a família reunida em oração. A última menção de Maria na Bíblia é que ela está em um grupo de oração, intercedendo, esperando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ela e os irmãos de Jesus, porque todos eles se converteram após a ressurreição de Jesus. Está aqui uma mulher que é exemplo para nós. Qual é o meu desejo nessa manhã? Em particular, quando nós celebramos o Dia das Mães, que as mães imitem a mãe do Salvador. Que as mães possam dizer sempre: eis aqui a tua serva, faça-se conforme a tua vontade. Um coração, uma vida, uma história disponível nas mãos do Senhor. Que cada mãe, a despeito dos sofrimentos que são inevitáveis, possam receber graça para não retroceder. Porque Maria passou por sofrimentos e aflições. Ela viu o próprio filho sendo crucificado. Mas ela também viu o Cristo ressurreto. Ela passou por cruz, mas também passou por glória. Essa mulher foi recebida como uma das pessoas que foi remida no precioso sangue de Jesus. E eu oro para que cada mulher aqui, de igual modo, também tenha virtudes, gratidão, uma mente encharcada pela palavra. Último texto dessa manhã, vamos ler juntos. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Que cada mãe possa dizer isso com todo o seu coração. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Fiquemos em pé, vamos cantar essa canção. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos
Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol